Olá, artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui. Olha só, eu começo essa videoaula te fazendo uma pergunta. Você comete algum desses erros básicos que eu vou mostrar nessa videoaula na hora de fazer as suas facetas de resina composta? Olha só, às vezes tem coisinhas, tem alguns elementos escondidos no processo na hora da gente esculpir uma faceta de resina composta, que é chave na hora de você ter o sucesso ou ter o fracasso no final, quando você termina de esculpir a sua faceta. Então aqui nessa videoaula você vai ver 7 erros básicos que a maioria daquelas pessoas que muitas vezes chega no final, o paciente fala: "Ô doutor, esse dente ficou meio diferente", ou mesmo você bate o olho e não consegue enxergar o erro, e muitas vezes você refaz e ainda não fica do jeito que você quer. Então olha só, são erros básicos, erros estruturais que eu acredito que você conhecendo, você vai começar, na hora que você sentar no mocho, você já vai bater o olho e já vai ficar com esses 7 erros na cabeça e já vai corrigir antes disso acontecer. Então presta atenção, vamos lá, para você não cometer mais esses erros básicos na hora de esculpir uma faceta de resina composta. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos buscar fora da odontologia a origem de alguns elementos que precisam ter dentro da sua faceta de resina composta. E se você cometer esse erro de não colocar esse elemento dentro da sua faceta de resina composta, você vai estar cometendo o primeiro erro básico. Qual que é o primeiro erro básico na hora de você realizar a sua faceta de resina composta? Primeira coisa, não limitar as faces da sua faceta. O que é isso? Você tem que entender que a sua faceta, ela tem partes, ou seja, você tem a parte vestibular inteira, só que na parte vestibular inteira você tem também o início das faces proximais. Então você precisa se ligar nisso, que você vai ter que dividir, ou seja, a área de espelho, que nós chamamos a área de reflexão de luz, das áreas de sombra. Em muitos vídeos, se você for no meu Instagram, no YouTube, vários vídeos eu falo sobre detalhes do que é a área de sombra e do que é a área de espelho. Mas o erro básico é você não dividir essas faces. Quais outras faces que você não pode esquecer de diferenciar na hora que você for construir sua faceta? Quando eu falo diferenciar, é você não ter um dente chapadão e todo plano sem estar diferenciando, vamos dizer assim, a anatomia dele, entendeu? Então você precisa diferenciar, você precisa limitar as faces. A área de espelho é uma coisa, a área de sombra é outra. Outra coisa, a área cervical é uma coisa, tem a sua curvatura peculiar. A área central do meio do dente, por exemplo, no incisivo central do meio do dente, é outra. E a área incisal depois dessa área central é outra. Ou seja, você tem que delimitar bem a curvatura cervical, a área plana central e a curvatura incisal. Então você precisa delimitar essas áreas. Por exemplo, no canino você precisa delimitar duas faces bem peculiares do canino. Ou seja, a linha que divide ali aquela crista marginal central do canino. A crista central do canino, ela vai dividir o canino em duas áreas, a área distal e a área mesial. Então você precisa delimitar isso. Se você faz um canino de novo meio chapadão, você não tem a delimitação correta e você vai cair num problema que nós vamos falar lá na frente, que se não me engano é o 5º ou 6º erro, que é o que? De repente, esse canino ele vai parecer mais largo olhando o dente de frente, tá? Então presta atenção. Então delimitar as áreas é muito importante. Então, de que forma que a gente consegue enxergar essas delimitações de áreas? De uma forma muito simples. O que nós temos quando a gente delimita uma área? Nós temos ângulos que dividem várias áreas no dente, e isso acontece também fora da odontologia, como eu falei. Então, por exemplo, se você quiser alongar o seu corpo, você usa, igual eu estou usando aqui, uma camisa preta, porque daí você alonga a tua silhueta, né, lá.
Então você alonga o seu corpo, né? Um terninho com estampas de listas finas, tipo risca de giz, cria uma ilusão de ótica vertical, fazendo a pessoa parecer mais magra. Então, por exemplo, olha que roupa aí que faz a pessoa parecer mais elegante. São listas verticais, tá? Isso no dente você pode trabalhar também, técnicas de ilusão de ótica, ou seja, trabalhando essas delimitações que eu estou falando aqui desse erro básico que você não pode cometer, tá? Então, só para você entender que além de delimitar, tem como você manipular. Se você quiser deixar um dente mais longo, se quiser deixar um dente mais estreito, você manipula, ou seja, essas faces do dente. Se eu quero deixar um dente mais estreito, o que eu faço? Essa área central, essa área de espelho, eu deixo ela mais estreita. Consequentemente, eu deixo as áreas de sombra mais largas. E aí eu vou ter a noção de um dente mais estreito. E isso é utilizado nas roupas também. Então, por exemplo, alongando um tronco curto, uma camisa branca, usada meio desabotoada, sobre calças, alonga a parte superior do seu corpo. Então, são formas que as pessoas utilizam essas linhas. É só pra gente buscar fora e entender que a gente pode manipular isso, mas o interessante é você nunca errar na delimitação dessas partes do dente na hora que você for fazer uma faceta de resina composta, tá? Então, por exemplo, ó, você pega rostos de pessoas. Quando você tem muita iluminação no rosto de uma pessoa, o que acontece? Essa pessoa, o rosto fica aparecendo mais. Mesma coisa acontece quando tem um dente. Quando você tem um dente muito claro, muita reflexão de luz, uma maquiagem aqui branca tal e uma iluminação forte vai fazer com que esse rosto se destaque, fique maior, né? E o dente, mesma coisa. Se você tem um dente claro, um dente muito claro, né? Você foi lá, fez um clareamento ou fez uma faceta com uma resina bem clara para dentes clareados, você vai ter mais reflexão de luz e muitas vezes esse dente vai aparecer maior. Mesma coisa acontece quando você vai copiar um dente adjacente que ele é translúcido e aí a pessoa vem com um dente escurecido, tratado endodonticamente, e você tentou o clareamento, não deu resultado, você vai ter que fazer uma faceta de resina. Muitas vezes, se você coloca um opaco e uma resina de dentina muito clara e não consegue espaço suficiente para colocar uma resina que absorva a luz, o que vai acontecer? Vai refletir muita luz, esse dente muito opaco e muito branco vai refletir muito a luz e ele vai parecer que está maior do que o outro. Não vai ficar natural, não vai absorver luz e muitas vezes, né, o que acontece? Acaba dando com os burros na água e o paciente ficando insatisfeito com o trabalho. Ou seja, o que eu quero dizer é que, cuidado, porque dentes muito brancos, muitas vezes o paciente fez clareamento e você vai modificar um dente só para tentar copiar os outros. Se você acaba colocando muita luz e opacidade com resinas de dentina para dentes clareados, você pode correr o risco de deixar esse dente muito opaco, que é aquele efeito Mentex, né? Em contrapartida com o dente natural da pessoa, que absorve mais luz, e aí você pode ter um problema aí. Então, isso é só para exemplificar como tem tudo a ver quando essas moças fazem truques de maquiagem, etc, né? A pessoa muitas vezes ela quer diminuir o rosto, o que ela faz? Ela passa algum pó, blush, sei lá, nessa região para deixar o rosto mais magrinho, porque ela faz uma área de sombra aqui. Então, isso também a gente pode ilustrar esse primeiro erro, que é entender de dividir as áreas do dente e, num segundo momento, se quiser, manipular essas áreas do dente para a gente ter fenômeno de ilusão de ótica, para poder alargar, encurtar e fazer o que quiser com o dente. Beleza? Então, olha só. Então, por exemplo, quando você pega um cabelo jogado sobre um rosto branco, né, um cabelo preto, o que está acontecendo? O cabelo preto, ele vai e absorve toda a luz. E esse rosto branco dessa garota gótica, né, o que ele faz? Ele dá esse contraste e nesse momento há uma reflexão de luz nessa região só. Ou seja, a gente tem uma noção que essa moça é bem magrinha. Por quê? Porque nós temos um cabelo preto jogado aqui e a luz sendo refletida apenas aqui. Então olha que interessante, isso acontece também, a gente pode trabalhar dessa forma nos dentes, ou seja, muitas vezes o que acontece? Dentes que parecem
Mentex ou tecla de piano. O que acontece? Excesso de resina branca e leitosa de dentina nas proximais. Você pode de repente fazer dentes claros e jogar a resina de dentina nas proximais, entrando ali nas ameias? Pode, mas você tem que botar uma camadinha bem mais fina, porque nas proximais você tem aquele fenômeno da opalescência, principalmente do terço médio para baixo, onde você tem uma maior absorção de luz, que dá aquele efeito bonito ali na inciso mesial e inciso distal. Então tem que tomar cuidado, não encher de resina de dentina. Isso é um grande erro que se comete, encher de resina de dentina nas proximais, não dando espaço para o esmalte. Você tem um dente em que você não limita, tá? Isso aqui é uma limitação de área. Você tem um dente, você pode limitar a área colocando no início das proximais ali, depois dos ângulos de reflexão de luz, você coloca mais resina para dentina, mais resina para esmalte, para ali você ter uma absorção de luz e aumentar ainda mais a área de sombra, que é a entrada das proximais, tá? Então toma cuidado. Você pode delimitar a área através de uma área mais proeminente, mas também você pode enriquecer essa delimitação de área de sombra, com uma resina mais translúcida que absorve luz. Então, de que maneira que a gente pode ilustrar isso, né, na prática, para você entender? Tudo essa delimitação de área, esse erro que você não pode cometer fazendo um dente que não tem limite, ou seja, você tem uma vestibular e ele não tem limite, ele não tem término, ele não acaba. Né? E você então errou, porque o teu dente sempre vai ter um aspecto de largo, porque você não definiu a área de espelho e a área de sombra, não definiu a área cervical e incisal, tá? Então ele sempre vai aparecer largão e chapadão, tá? Para a gente entender como delimitar isso, e agora você nunca mais vai esquecer, porque eu estou te mostrando aqui esse carro e essa joia aqui, para você entender que sempre existe áreas mais proeminentes e áreas mais baixas ou em declive dentro do dente. Então, por exemplo, você tem um dente, você tem o que? A área proximal, daí ela vem, tem a crista marginal, olhando o dente por incisal, tá? Então a gente tem aqui, as meias incisais se encontrando. E aí você sai dessa meia incisal, os dois centrais, área central, e aí ele vai fazendo a curvatura, delimitação da área de espelho, proximal. Então, nessa delimitação aqui e no término aqui, existe o encontro de duas superfícies, não existe? Então, isso é ângulo de reflexão de luz. O carro também tem. Se você pega o capô do carro com o encontro aqui dessa área lateral do carro, nós temos aqui, a área do capô e a área da lateral do carro. O encontro dessas duas paredes forma um ângulo, que aqui é o ângulo de reflexão de luz, que você vê uma linha de brilho aqui. Por exemplo, aqui, nessa região aqui você vê uma linha de brilho também. Por quê? Porque o capô ele vem, aqui é a parte mais alta, e ali, perto aqui do para-brisa, ele dá uma caidinha e forma um ângulo de reflexão de luz aqui também. Olha aqui, ângulo de reflexão de luz. Forma essa parede aqui de dentro com essa parede aqui de fora, e aqui ilumina. Ângulo de reflexão de luz aqui, aqui, tudo isso são áreas que estão brilhando. Olha só, apesar aqui dessa pérola ser redonda, né, a hora que você joga uma luz, o que acontece? Essa área aqui tá mais atrás, não tá? Por isso que não tá brilhando. Aqui é onde bateu o flash, tá brilhando porque essa área tá mais na frente. Então tudo que está mais à frente recebe mais luz do que uma área que está mais atrás, tá? Então eu aqui nessa região, a luz está batendo mais aqui no meu peito e menos aqui nessa região, aqui é uma área de sombra. E aqui, essa partezinha aqui da minha pança, tá? Seria aqui o meu ângulo de reflexão de luz. Então sempre o ângulo de reflexão de luz é o encontro de duas paredes onde se forma a região, onde se forma o ângulo que está mais proeminente na estrutura dentária, vamos dizer assim, ou em qualquer objeto onde você tem encontro de duas superfícies. Então, isso eu chamo de ângulo de reflexão de luz ou linha da beleza. Então, se você não delimitar isso, o que acontece? Olha só, isso aqui é o ângulo de reflexão de luz, ou seja, a união da vestibular
Isso que eu falei, não cometa esse erro de não reproduzir isso aqui na sua faceta, senão a tua faceta vai ficar arredondadona, assim, ó, sem ângulo de reflexão de luz nenhum, e você tem aí um resultado muito feio para tua faceta. Então, isso aqui é muito importante, por isso que alguns autores chamam de linha da beleza, outros chamam de ângulo de reflexão de luz, outros chamam de áreas de transição, outros chamam de crista marginal. Então, quando você reproduz isso aqui, teu dente fica bonito. Entendido? Então, nós precisamos delimitar áreas. Quando estiver esculpindo o dente com faceta de resina composta, nós precisamos ficar de olho. Ao invés de só ficar fazendo aquela pergunta, onde será que está faltando resina? E vai com a espátula meio, puxa para cá, puxa para lá. Não tem uma sequência definida. Por falar nisso, olha só, falar em sequência definida, tá? Nós estamos falando aqui dos 7 erros básicos. Se você está aqui, eu tenho certeza que você quer realmente ser um expert aí na hora de esculpir dentes, facetas com resina composta. Se você realmente quer esculpir lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai ver que aqui na descrição do vídeo você vai ter um link para você conhecer aí o nosso método, que é o método Lentes Diretas, o método que te ensina a fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos em apenas 30 dias, se você seguir o método e treinar visceralmente, tá? Eu tenho certeza que você vai despertar o seu artista interior, e lá nós destrinchamos esses 7 erros, não só esses 7 erros, são mais de 100 videoaulas, aonde você vai encontrar uma videoaula para cada incremento de resina, para você realmente despertar o seu artista interior e através de um método esculpir lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. Legal? Então, se você está vendo esse vídeo aí no Instagram, em algum lugar, tá? Você vai encontrar um link embaixo desse vídeo ou em algum lugar aí. Clica para conhecer. Se as inscrições não estiverem abertas, deixa seu e-mail que você vai ser avisado. Legal? Então vamos continuar aqui. Você comete esse erro básico, esse segundo erro básico, que é a largura dos dentes, visão frontal. Mas, professor Vanderlei, por que você está falando de largura do dente? Você está mostrando aqui a proporção áurea. Olha só, proporção áurea, ela é muito interessante, tá? Em muitos casos, quando a gente faz lá o DSD, etc., você consegue reproduzir. Mas muitas vezes, quando a gente... É aquela história, né? Muitas vezes a galera fala aí na linguagem popular, é o que tem para hoje. Muitas vezes o paciente ele quer transformar o sorriso, ele não quer desgastar os dentes dele, porém a linha média está desviada. Muitas vezes você consegue uma estética bacana, muitas vezes você consegue uma estética sendo conservador, não precisando fazer strips, cortar, abrir diastema para acertar a linha média. Você simplesmente trabalha dando ângulos de reflexão de luz, fazendo facetas, não cometendo esses erros básicos e fazendo facetas com o método correto, que é justamente o que a gente ensina no Lentes Diretas. Você consegue fazer isso muitas vezes sem precisar de preparos muito exagerados e principalmente ter que reproduzir ipsis literis a linha média. Muitas vezes você consegue lindos resultados tendo uma coisa que eu sempre falo e que o método Lentes Diretas ensina lá, que é a visão micro, tá? Não basta a visão macro do sorriso todo. Ela é só um guia, tá? Para você fotografar na sua mente. O método Lentes Diretas ele valoriza muito mais a sua cognição e a sua capacidade de captar imagens e trabalhar com submodalidades dentro dessa imagem do que necessariamente ficar traçando no computador formas ideais que muitas vezes na hora de esculpir por uma infinidade de coisas, e uma das que eu citei é o paciente querer um resultado mais fácil, mais rápido, mais acessível, com menos desgaste dental. E você pode sim dar um bom resultado para ele, simplesmente entendendo uma coisa: você não pode errar na hora de você trabalhar com isso. O que você precisa guardar para não cometer esse erro? Simplesmente que os incisivos centrais, olhando de frente, quando você olha de frente os incisivos centrais, eles têm que ser o artista, eles têm que ser a galera que aparece mais, os dois dentes que aparecem mais no sorriso.
Então, se você pega aqui a porcentagem, eles aparecem 100% no sorriso. Então, quando você tá olhando o dente de frente, os incisivos centrais, eles sempre são aí o artista principal. Eles estão aí aparecendo, aparece tanto na mesial quanto na distal. Ele aparece 100%, ele aparece olhando de frente. Já o nosso incisivo lateral, ele já aparece um pouquinho menos, tá? Então ele aparece 62% no sorriso. Olha só, você vai entender o que isso quer dizer sem ficar preocupado com números ou com proporção áurea. Olha só, e o canino aparece ali no sorriso 38%, olhando de frente. Então o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando você for esculpir uma faceta de resina composta, você precisa entender que, olhando de frente, por que o lateral aparece menos? Muitas vezes a gente acaba esculpindo o dente lateral sem uma determinada curvatura para distal, ou seja, esse restinho aqui dos 38% que falta aqui para aparecer o lateral, ele já está escondido, não aparece muito. Então isso quer dizer que o quê? Que você não pode esculpir o incisivo lateral na mesma linha do central, ele tem que ter uma certa curvatura, tá? Então o central está aqui, o lateral ele já começa a ter a curvatura do arco, e isso você só consegue enxergar se você olhar isso por incisal. Isso é ouro, hein? Então, visão por incisal, você consegue ver se o dente está no arco, se ele está caminhando no arco. Então às vezes eu vejo facetas, a galera faz faceta e os dois centrais, os dois laterais também largão, fica com aspecto de largo, porque ele não acompanhou a curvatura do arco. Ele ficou com a distal girada, então ele fica na mesma linha do central. E isso faz com que a largura do lateral aumente numa visão de frente. E o canino mais ainda. O canino, para você ter a ideia aqui da largura dos dentes dessa visão de frente, da crista central do canino para mesial é o que o canino aparece no sorriso. Da linha central do canino, que divide ele em dois segmentos, o segmento distal já fica escondido no arco quando a gente olha de frente. Então, erro básico número 2, nunca cometa esses erros. Largura dos dentes olhando na visão central para deixar esses dentes acompanhando o arco. Legal? Então, bora para próximo. Erro básico número 3, comissão de frente. O que é comissão de frente? Você pega as escolas de samba lá, é a galera que vai sambando na frente, não é? Então eu chamei de comissão de frente porque o que acontece? O paciente chega no consultório e fala: ah, doutor, esses dois dentes aqui, os dois incisivos centrais, eu não estou contente. E aí o que acontece? Aí você fica naquela, né? Falando, se eu fizer esses dois centrais só, e acho que talvez não vá ficar legal, como é que eu vou encaixar esses dentes no arco, sendo conservador? Como que eu posso fazer isso? Será que eu vou conseguir acertar a cor certinha dos dois laterais e do canino? Aí o que acontece? Aí você consegue convencer o paciente de que, olha, pelo menos 4 dentes, vamos fazer as 4 facetinhas aí. E isso acontece às vezes quando o paciente chega e fala assim: ó, quero fazer de canino a canino. Acontece muito também. Então o que acontece? O paciente, você vai lá e faz o trabalho e você acaba, como o paciente hoje, a gente está na moda, os pacientes querem tudo dentes brancos, e aí você acaba fazendo de canino a canino, os dentes ficam mais claros, né, refletem mais luz. E do canino para trás, né, muitas vezes aquele corredor ele acaba ficando mais estreito do que a comissão de frente, que você inclusive vestibularizou um pouquinho. Então você começou a fazer central, lateral e foi acrescentando resina para vestibular, muitas vezes para economizar em preparo ou até para fazer essas 6 facetas sem preparo nenhum. E aí o que acontece? De canino a canino, aqueles dentes lindos, bonitões, mais bojudos, um pouquinho mais vestibularizados, bonitos, etc. Inclusive você tomou cuidado para terminar em 0 ali na cervical, fazer o polimento para não dar sobrecontorno, deixou tudo bonitinho. Só que quando o paciente sorri de lado, os pré-molares acabam absorvendo mais luz, até por conta da posição dele ele acaba absorvendo mais luz. Os dentes que você fez acabou ficando bem mais brancos, eles refletem mais luz. Então dá aquela noção
de que o paciente está meio falho atrás ou está até meio com o dente sujo atrás, muitas vezes até meio banguelo, entre aspas, tá? Por quê? Porque a comissão de frente ficou bonito, ficou tudo branco, refletiu muita luz, e os premolares tadinhos, pequenininhos, absorvendo mais luz. Às vezes o clareamento que você fez prévio, você acabou fazendo as resinas ainda mais claras do que o clareamento, ou às vezes o paciente nem fez clareamento nos premolares atrás. Aí o paciente pega, sorri de canino a canino, bonitão, tem uns que nem ligam, e aí às vezes você vê lá, o paciente tira uma foto no Instagram meio de lado, você fala, caramba, eu devia ter feito aqueles premolares lá. E aí depois o paciente descobre quantas vezes eu tive paciente que eles quiseram fazer depois. Hoje em dia a maioria das pessoas querem fazer de pré a pré, mas tem que tomar muito cuidado com isso. É claro, não tem milagre. Se você quiser fazer os 4 centrais, você vai ter que fazer um pequeno preparo para que tudo isso fique no arco. Você vai ter que utilizar mais resinas para esmalte, e isso você tem que avisar o paciente. Fala, olha, se você quiser tudo branco, nós precisamos fazer até premolar, tá? Não tem milagre. Se você quiser que combine com os teus dentes, nós vamos ter que ser mais conservador, usar um pouco mais de resina para esmalte para absorver essa luz, para não cometer esse erro básico número 3. E ainda eu fiz esses 4 incisivos, ainda consegui equilibrar um pouquinho, mas o efeito ainda parece um pouquinho, ó. Eu, para mim, fazia canino e premolar, mas ficou aceitável, a menina é muito linda e isso que importa. Então, erro básico número 3, cuidado com a comissão de frente. Explica para o paciente que se você quiser realmente não estender essas facetas até segundo premolar, tem gente hoje que quer estender até molar. Então, se você não estender, corre-se o risco de cometer esse erro básico número 3, tá? Que é comissão de frente. Então, olha só, e o erro básico número 4, o que é esse erro básico número 4? Curvatura do sorriso, caninos e laterais. Uma coisa que sempre acontece, e você tem que ficar ligado nisso, é quando você está terminando a bateria anterior, você está fazendo facetas de pré a pré, e você termina, um erro básico que acontece, isso porque muitas vezes a gente pode estar cansado, etc. Isso principalmente quando a gente faz a mão livre, tá? Mas acontece também quando a gente faz com guia de silicone. O que acontece? Um lateral ficar maior do que o outro. Eu sempre faço uma comparação que não tem nada a ver, né? Que muitas vezes o cabeleireiro tem dificuldade em acertar a altura das duas costeletas. Eu já vi que quando eu vou cortar o cabelo, o cara pega, passa a navalha aqui, daí ele olha do lado ali, dá uma olhadinha do lado, ele fala, caramba, daí acerta a outra, até que daí ele pega, bota 2 pentes aqui pra ver se está igual. Os laterais têm esse mesmo problema de você errar, de você cometer esse erro número 4, porque muitas vezes você pode fazer um lateral mais comprido do que o outro, e isso interfere na curvatura positiva do sorriso. Uma outra coisa nessa mesma coisa da curvatura do sorriso, caninos laterais, é você errar na altura do canino. Só que presta bem atenção, o método lentes diretas, como eu falei, ele dá muita atenção no que? Na sua capacidade de criar imagens na sua mente. Inclusive no método lentes diretas, como eu já falei no começo desse vídeo, você pode encontrar o link aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar, tá? No método lentes diretas a gente faz um treinamento de submodalidades, ou seja, de você criar imagens mentais de dentes para poder ter uma facilidade para você reproduzir isso através do método. Então, o que acontece? Você tendo essa capacidade de fotografar a curvatura do sorriso, eu encorajo você que está assistindo esse vídeo agora, ficar vendo sorriso, sorriso, sorriso. Pega a revista, pega a internet, clica lá, sorriso, e fica olhando sorriso, 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 sorriso. Por quê? Porque quando de repente você cometer esse erro básico, de repente deixar um canino mais comprido do que ele deveria ser, você terminou aquele canino, você afasta para ver o sorriso, você percebe que tem alguma coisa desarmônica. Você percebe. E muitas vezes essa coisa desarmônica é quando o paciente sorri, você olha para o rosto dele, imediatamente olha para o sorriso e você sente que aquilo está passando uma certa agressividade. Então aí o que acontece? Muitas vezes você pega ali
pode pegar um fio dental, colocar na incisal do central e traçar uma linha reta. Provavelmente o bico desse canino está ultrapassando a altura do central numa linha reta. Aí o que você tem que fazer? Erguer um pouquinho o canino, tá? Para que não fique tão agressivo. Muitas vezes, quanto menos canino você tiver na curvatura do sorriso, mais harmonioso fica, mas é claro que você tem que ter uma altura adequada de guia canina, tá? Eu tô falando simplesmente de estética aqui. Então, a curvatura do sorriso é muito interessante a gente observar, mas observar dessa forma mais intuitiva do que essa forma matemática, tá? Então, presta bem atenção. Quando você começar a perceber essas nuances, vai mudar completamente a sua visão na hora de você realizar facetas de resina composta, porque você consegue, na intuição, observar esses pequenos erros, essas pequenas nuances, como é esse erro básico aí, número 4. Então, olha só, vamos para o erro básico número 5. Você comete esse erro básico número 5, o que é isso aqui? Forma dos dentes. Muitas vezes eu vejo facetas que são esculpidas de pacientes que de repente, novamente, fazem lá os dois centrais e fazem os dois centrais mais quadrangulares, e o paciente ele tinha uma característica dos dentes mais arredondadas, e aí o dentista vai e faz dois centrais bem quadrados, né? Isso não é só em faceta. Isso até quando você manda para um laboratório para fazer dois centrais. Claro, isso é um laboratório sem muita experiência. Aí o que acontece? Ao invés de copiar mais ou menos ali as características daquele paciente, acaba fazendo dois dentes quadrados e o resto dos dentes aquele paciente ou aquela paciente, que acontece em mulheres mais, de ter dentes mais arredondados, mais delicados. Então, esses dentes mais arredondados, e aí vai lá e faz dois centrais bem quadrados. Isso realmente acaba ficando desarmônico, e quando termina o caso a gente não sabe por que ficou desarmônico, tá? Então, o que a gente tem que prestar bem atenção? A gente tem que prestar atenção que nós temos basicamente três formas dentárias, não são cartesianas assim, né? Por exemplo, redondo é redondo, quadrado é quadrado, triangular é triangular. Não. É mais ou menos aqui uma divisão didática que foi feita por anatomistas, né? Dentes mais arredondados, dentes mais quadrangulares, dentes mais triangulares. Então, uma coisa que eu quero, que eu sempre ressalto, por exemplo, dentes triangulares, ele tem um perfil de emergência mais divergente. Por quê? Porque ele tem uma cervical mais estreita, por isso que ele é chamado triangular. Se você muitas vezes for reproduzir um dente para copiar o adjacente, se você acrescentar muito resina nesse perfil de emergência, você pode fazer com que esse triângulo, essa característica triangular, comece a se tornar quadrangular. E aí você fica se batendo, você não sabe por que está diferente do outro. Está diferente do outro por uma coisa muito simples, só pelo contorno. Porque um está com um contorno triangular e o outro está com um contorno quadrangular. Isso eu via muito. Eu já dei aula aí nas pós-graduações da dentística e etc. A gente via que os colegas iam reproduzir isso aí e muitas vezes não achavam o erro, por que o dente estava diferente do outro, né? E eu simplesmente dava um toque, dá uma olhada no cervical desse, tampa o resto do dente, deixa só a cervical. Ou eu falava, pega um espessímetro, pega um caliper, mede a cervical aqui do 21 e mede a cervical do 11. Ai, professor, é mesmo, né? Tá mais grosso em cima. Então o que aconteceu? Você tirou a característica triangular e o outro estava triangular do lado. E o resto estava tudo igualzinho, as ameias incisais perfeitas, a cor bonita, tudo, mas o dente estava diferente. Diferente porque errou no contorno externo. Então, erros básicos, a forma dos dentes. Então, quando você for reproduzir dentes separadamente, perceba, né, a forma desses dentes. Isso é muito importante. Novamente, olha lá, observar a forma dental por várias visões, né? É bem importante a gente ver o dente quadrangular, né, o dente triangular, arredondado. Olha só, erro básico número 6. Que erro básico número 6 é esse? Dentes chapados. O que é dente chapado? Dente chapado ou dente retão, dente que você acaba terminando o dente e você não dá
uma textura adequada. Você simplesmente não presta atenção na anatomia e nas curvaturas que esse dente tem. Então muitas vezes você termina e faz um polimento, deixa esse dente liso igual espelho. E aí o que acontece? Não é questão do polimento, você pode polir e deixar esse dente brilhandaço, cintilando, não tem problema. Só que quando você pega um dente super polido assim, ó, nessas coroinhas de resina composta aqui feita, ó, por exemplo, você vê que tem textura, ó as texturas, tem textura. Então, o que acontece? Você tem que prestar atenção para não cometer esse erro, para deixar o dente muito liso e sem textura nenhuma e sem anatomia nenhuma. Então, vamos agora para quê? Para o nosso erro número 7, dentes retos. O que eu falei, né? Isso tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com isso aqui, com o erro básico número 6. Dentes chapados é dente sem textura. Dente chapado é dente muito polido, sem textura nenhuma. Claro que existem técnicas minimalistas que fica muito bonito, tá? Só que um dente totalmente chapado, sem início, sem fim, tá? Você vai ter um dente que não vai ficar legal. Então vamos lá, ó. Erro básico número 7, dentes retos. Dá uma olhada só. Então essas duas fotos, elas vão te ajudar a ter uma noção muito interessante com relação a não cometer esse erro de deixar o dente reto. O que é o dente reto? Não ter essa curvatura cérvico-incisal. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes se faz uma faceta de resina, às vezes se faz até o contrário. Muitas vezes você faz um dente e você vai aplicando a resina em excesso no incisal, fica aqueles dentão limpa-trilho. Outras vezes fica retão, outras vezes curvatura demais. Então a gente precisa prestar atenção que existe 3 planos: plano incisal, plano central e plano cervical. E aí a gente tem essa curvatura cérvico-incisal. Uma outra curvatura que muito pouca gente dá importância e que é mais importante do que olhar o dente de frente é olhar o dente por incisal e perceber o seguinte, perceber que há uma curvatura, né, uma curvatura mesiodistal. Olha só, forma uma parábola, isso é importante. Nunca se esquecendo dos ângulos de inflexão de luz que vão dividir a área de espelho, que é aqui, da área proximal. É por isso que nós temos aqui essa curvatura cérvico-incisal. E aí o que acontece? Se eu começo a botar resina aqui sem fim, até grudar no dente do lado, o que acontece? Eu vou ter um dentão chapado, largo e reto, né? Então eu preciso considerar que o dente tem essa curvatura cérvico-incisal e curvatura mesiodistal. Erro básico número 7. E pra gente ter ideia como é que funciona isso, a gente tem que prestar atenção nisso na hora que está estratificando, e isso tem muito a ver também com as nuances de cor, porque se você tem uma curvatura cérvico-incisal, você tem que entender que ali na cervical você tem uma área que reflete mais luz. Por quê? Porque a gente tem uma área ali que é uma área de fibras colágenas, uma área mais opaca e uma área com uma quantidade maior de dentina, e a gente tem que reproduzir isso no esmalte. No centro nós temos equilíbrio entre massas de absorção de luz ou esmalte e dentina em equilíbrio, e que isso absorve luz de uma forma, absorve e reflete de uma forma equilibrada. E nós temos na incisal uma quantidade maior de esmalte. E entre os lóbulos, dentes caracterizados e dentes jovens, muitas vezes nós temos dentina até um determinado limite e depois nós temos esmalte, uma região opalescente que a luz passa. O que quer dizer isso com relação a isso aqui? Quer dizer o seguinte, que você tem que manter os planos de inclinação, mas lá atrás você já tem que vir construindo esse dente com esses planos de inclinação desde a primeira camada, depois da concha palatina, da primeira camada de dentina. Ou seja, você não pode, né, o que eu vejo é muitos cursos, a maioria dos cursos, mandando espalhar a dentina e depois só
pegando a sondinha e fazendo ali uns detalhezinhos para fazer imitar os lóbulos de dentina. Gente, o dente ele é tridimensional. Não adianta você colocar uma dentina chapada e fazer 2 riscos para fazer os lóbulos. O que vai acontecer? O dente não vai ficar esteticamente legal, tá? Então é por isso que o método lentes diretas, ele trabalha de uma forma que a gente estratifica desde baixo com essas proporções, essas curvaturas médio-distais já pré-concebidas, para a gente ter uma previsibilidade para quando fizer esse acabamento em que eu trabalho nesses ângulos, por exemplo, nesse ângulo aqui, depois no ângulo central, depois no ângulo incisal. Por exemplo, aqui a gente não desgaste tanto o esmalte, expõe a dentina adjacente e a gente perde a maior característica e beleza e naturalidade do dente, que é a absorção de luz na região do terço médio para baixo, na região opalescente. Então, o que acontece? É por isso que o método lentes diretas, eu te convido novamente para você conhecer um método em que a gente tem uma videoaula para cada incremento de resina, ensinando exatamente como aplicar esse incremento, aonde aplicar, de que forma aplicar, em qual proporção aplicar esse incremento de resina, para que quando você aplique a camada de esmalte e a camada de esmalte acromático, se precisar, você vai ter um dente natural e ao mesmo tempo claro, sem na hora do acabamento desgastar tudo e teu dente ficar meio opacão, sem vida. Para isso você vai encontrar um link em algum lugar aqui desse vídeo, novamente estou reiterando, ou se você está no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social, você vai encontrar esse link em algum lugar, e se for no YouTube, na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então, você pode fazer isso, né, com discos ou borrachas abrasivas para você acertar essa curvatura cérvico-incisal. Legal? Uma outra coisa que a gente tem que também ficar de olho é as ameias incisais, né? A gente percebe que encontro do central com central, a ameia é menorzinha, por conta aqui das distais, principalmente dos centrais, indo para a distal, a gente tem uma distal dos dentes mais arredondada, consequentemente essa ameia abre um pouquinho mais, consequentemente aí o encontro da meia distal do lateral com a meia mesial do canino, ela é bem mais aberta. Legal? Então vamos lá. Ameias incisais, isso aqui a gente pode acertar no final. Muitas vezes um disco meio grosso você pode esbarrar e abrir demais uma meia dessa. Muitas vezes eu prefiro pegar uma tira de lixa de metal, tá? E com a tira de lixa de metal eu tenho controle para abrir essas ameias do jeito que eu quero, tá? Não vou na louca com o disco. Muitas vezes, ou eu pego um disco bem fininho, por exemplo, você pode lançar a mão de um disco do Praxis da TDV, cor de rosa, ele é bem fininho e ele, a granulação dele é bem fina e você pode ir trabalhando a meia sem correr o risco de abrir demais a meia. Ou você utiliza uma tira de lixa de metal que você tem o controle aí com os seus dedos, legal, para abrir certinho essas ameias, né? Então, textura de superfície, a gente falou sobre o grande erro, se não me engano, era o erro número 6, de não fazer um dente chapado e muito liso. Para isso a gente tem que ter textura superficial, e a textura superficial vai ajudar principalmente na reflexão de luz e na absorção da luz de uma forma diferenciada e muito mais natural, né? A cor é o resultado da reflectância de luz do esmalte, transmitância de luz do esmalte até a dentina e reflectância da dentina. Então, se você tem um esmalte com uma caracterização vestibular cheio de textura, ela vai absorver essa luz a hora que ela atravessa o esmalte. Um pouco de luz é distribuído, é defletido levemente por conta dessa própria anatomia vestibular, né? Uma grande parte é absorvida, ela é absorvida e filtrada e é refletida pela dentina. É isso que dá naturalidade. Se você tiver uma camada grossa de esmalte totalmente lisa, essa luz vai atravessar de uma vez só e de uma forma reta e dura, vai fazer a reflectância na dentina de uma forma mais, vamos dizer assim, mais artificial. Legal? Por isso que a gente vê a naturalidade de dentes jovens, porque tem uma textura muito interessante os dentes jovens, né? De acordo com o que vai passando o tempo, acaba desgastando, acaba alisando os dentes, né? Você pega dentes mais idosos, ele acaba inclusive perdendo o valor, perdendo a luminosidade, e ele acaba ficando mais transparente, ele deixa passar a luz
de uma forma mais intensa. Por quê? Porque ele vai ficando mais translúcido e a dentina também vai ficando mais esclerótica, consequentemente mais translúcida, tá? E o dente jovem não, pelo contrário, ele tem uma certa translucidez, porém uma translucidez que tem uma capacidade de refletir a luz muito bonita, por conta também da ajuda da textura, tá? Por isso que a textura é muito importante. Então, maiores detalhes igual a maior reflexão difusa de luz, tá? Então a reflexão difusa dá uma naturalidade muito interessante e inclusive muitas vezes parece até mais claro, né? Então olha só, quando a gente vê textura, né? Ó a textura superficial. A gente tem texturas horizontais, texturas verticais, tá? Isso a gente pode, inclusive, quando eu pego dentes muito texturizados que eu quero reproduzir, eu utilizo uma pontinha 2200 bem fininha, tá? Bem fininha, com uma multiplicadora e um motor elétrico e vou levemente, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho que copiar isso aqui, aí eu vou copiando, eu tiro uma foto, jogo contraste, deixo preto e branco e vou copiando todas as nuances desse dente para que quando eu faço o polimento eu consiga levantar o brilho e consiga ter um efeito muito parecido com o outro. E o que a textura tem o poder de fazer? Tem o poder que se você errar um pouquinho na cor e acertar na textura, você acaba deixando o teu dente muito parecido com o outro e às vezes até acaba passando batido. Tanto que a textura é importante, tá? Muitas vezes eu não consigo enxergar a textura do dente. Sabe o que você faz? Pega um carbono e esfrega na vestibular do dente que o carbono vai marcar as áreas de textura que estão mais proeminentes. Como você pega o carbono e passa o dedo assim, as áreas mais profundas ele não marca, ele marca as áreas mais proeminentes. E você pode ir desenhando e mapeando essa textura que você marcou com o carbono, imitando no dente adjacente. Então olha, isso aqui é um dente que uma vez, isso aqui foi um artigo meu que eu publiquei na revista Dental Press Estética, já há 10 anos atrás tem esse artigo, acho que se não me engano até 15, não me lembro bem, em que eu fiz um caso de facetas de resina e foi publicado na revista Dental Press Estética, que naquela época era a revista oficial da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, aonde eu aí por muitos anos fui diretor lá da sociedade, né, e membro credenciado. Revista da Sociedade Brasileira. Então eu apliquei aqui, né, antes a galera chamava chique, né, pó de ouro, né? Na verdade isso aqui é purpurina, tá? Purpurina pra gente didaticamente mostrar aqui os ângulos de reflexão de luz e as áreas mais proeminentes. O que está mais brilhando é o que está mais proeminente. Legal? Aqui eu não sei se vai dar para enxergar bem no vídeo, acho que sim. Eu cortei aqui os dentes, tá? Para que você observe bem a textura, ó, a textura horizontal, né? Riscadinho, para a gente observar como os dentes realmente têm textura, né? Ó, textura horizontal. Aqui dá para ver bem duas linhas de brilho, porque aqui nós temos uma região do sulco que ela é uma área de sombra, ó, e aqui duas áreas de luz. Ó, olha a crista marginal medial do canino, área de luz. Olha a área de luz aqui do incisivo central, crista marginal ou ângulo de reflexão de luz ou linha da beleza e textura por cima, textura, linha de brilho. Olha isso aqui, a texturinha dele, menos texturizado, mas aqui a gente consegue ver as duas linhas de brilho, linha da beleza, área de espelho, área de sombra. Aqui já um dente com pouca textura, tá? Mas aqui a gente vê um manchamento, né? Uma hipoplasia de esmalte, um defeito no esmalte, né? Aqui a gente vê o ângulo de reflexão de luz aqui a gente vê um interrompe. Isso aqui são dentes naturais, tá? Não são restaurações, são dentes que vinha lá na clínica, a gente fotografava ainda na época da faculdade. Aí aqui, ó, aqui você vê uma interrupção da linha de brilho, que aqui provavelmente essa área está mais baixa e a gente não tem ali os dois ângulos simétricos ali, como muitas vezes a gente reproduz. Olha só, isso aqui dá para ver bem, parece aí duas impressões digitais, tamanha é a textura que esse dente apresenta. Olha só a textura dele. Então vamos parar por aqui. Fica ligado aqui no YouTube, fica ligado lá no meu Instagram. Meu Instagram é @by
Vanderlei com W e Y no final, JR de Júnior, tá? Então, by Vanderlei Júnior, @by Vanderlei Júnior. Lá tem muita coisa bacana no Instagram, a gente sempre tá postando. Acompanhe os stories lá, tá? Muito engraçados os stories lá. Sempre nos stories eu falo também sobre coisas que acontecem no dia a dia do consultório, que isso tem a ver com a nossa mentalidade, porque eu te digo uma coisa, não existe o despertar do artista, não existe uma odontologia sendo feita de qualidade simplesmente baseado apenas no que? Recursos técnicos. Se você não tiver uma mentalidade diferenciada e principalmente se você não desenvolver uma coisa que pouca gente fala e muita gente dá risada, se você não desenvolver a sua intuição artística, cara, esquece. Inclusive, a intuição artística, o transformar do artista, o estilo de vida, o lifestyle do artista, cara, modifica totalmente a sua visão enquanto dentista. Você vai viver muito melhor, você vai poder viver da sua arte, você vai trabalhar mais desencanado, não vai ter aquela coisa, aquele gelo entre você e qualquer paciente, porque quando você entra no seu eixo criativo, você assume que você é uma pessoa criativa, que a criatividade e que a arte é dom de Deus, você simplesmente acaba tirando barreiras entre você e a sua obra de arte, que é uma pessoa viva, onde você vai esculpir e os dentes são a tela viva onde você vai reproduzir o movimento mais lindo do ser humano, que é o sorriso. Então, você começa a novamente se sentir feliz ainda mais com aquilo que você faz. Então, presta bem atenção nisso, tá? A gente vai falar mais sobre intuição artística, mais sobre despertar isso e como trabalhar a mentalidade, e tudo isso você vai entender. E eu quero principalmente, não sei se você sabe, eu tenho 25 anos, vou completar 26 anos de odontologia, principalmente trabalhando com resinas compostas. E eu te digo uma coisa, nesses 25 anos de odontologia trabalhando com resinas compostas, a parte mais maravilhosa e o maior, desculpa a palavra, o maior tesão que eu tive na minha vida é eu perceber que eu realmente sou um artista, que eu vivo da minha arte. E hoje no meu consultório eu trabalho praticamente só com resinas compostas. Legal? Então eu quero isso para você, eu quero que você viva com muito mais paz, com muito mais alegria, com um procedimento conservador, um procedimento mais rápido, mais simples e mais acessível para o seu paciente, e que não há necessidade mais de você simplesmente moldar ou escanear e ficar dependendo única e exclusivamente de um laboratório de prótese. Faça você mesmo, desperte seu artista interior e seja um artista que você vai se surpreender quando o seu paciente chegar para você e falar: doutor, nossa, que trabalho lindo, você é um artista. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.